Oi, galera. Se liga que tem mensagem importante para você sobre prevenção contra o coronavírus. Fica ligado. Pessoal, muito boa tarde. Eu sei que meus vídeos costumam ser de apologética, de estudo da defesa da fé. Claro que numa situação como essa, com uma propagação de um vírus da magnitude que está acontecendo, claro que a gente tem que se alicerçar na nossa fé. Mas esse vídeo de hoje eu quero colocar um outro aspecto. Eu vi um dado muito interessante no Washington Post que eu preciso mostrar para vocês, porque vocês precisam ter a visualização de como que um vírus se propaga. Então, primeiro, a situação é muito séria, sim. Ela requer isolamento, ou seja, só saia da sua casa se você realmente precisar. Se você precisar trabalhar, não tem como você trabalhar de casa, não tem jeito, você tem que sair. Então toma aqueles cuidados todos de lavar a mão, o álcool gel, ele só é o quebra-galho. Mas lavar as mãos com água e sabão, fazer aquele mesmo movimento que os médicos, enfermeiros fazem para lavar as mãos é muito importante. Está cheio de site na internet, Jornal do Vale dos Sinos, Estadão, Globo, todo mundo está liberando essas áreas dos sites deles para não assinantes, justamente para você ter a orientação correta, tá? Eu não vou questionar aqui se o governo está mostrando os dados corretos ou não é a intenção desse vídeo, mas o que eu quero mostrar é algo mais técnico. Porque o vírus é um inimigo que você não vê. E tudo aquilo que o ser humano não vê, o ser humano tem medo. Ou as pessoas não dão importância. Tá? Então, ainda assim, existem aqueles que têm que ver para crer. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu separei, eu estou aqui olhando para o meu celular, eu vou publicar, tá no vídeo aí também, você vai ver igual. O Washington Post publicou uma matéria com uma animação muito interessante e realmente muito realista do que é a propagação num vírus, quando a gente propõe o isolamento e quando a gente não propõe o isolamento. Eles usaram o que eu estudei no mestrado, que era um autômato celular. Pelo que eu identifiquei aqui, é um autômato celular. Se não for, é algo muito parecido. E o que é um autômato celular? É um modelo matemático para a evolução temporal de algum fenômeno. Então, justamente ao longo do tempo, você com o autômato celular consegue medir, por exemplo, como que um vírus se propaga. Então, ele ajuda a resolver questões mais complexas, né? É dito aí que o coronavírus, ele tem um poderio de contágio alto, significa que uma pessoa pode transmitir até o vírus para até 4 pessoas, o que eu já acho alarmante. O sarampo, por exemplo, pode ir até 19 pessoas. Mas que sejam 4 já é o suficiente. O fato de... Só que sarampo tem vacina, né? Esse vírus não tem vacina ainda. Então, qual é a melhor forma da gente tratar? Realmente se isolar. Procurar se isolar, seguir as recomendações, evitar ficar perto demais das outras pessoas para que gotículas, né, da saliva dela pulem até você. O vírus não fica andando no ar sozinho, ele precisa de um meio orgânico para isso, ou ficar depositado numa superfície de metal, a qual os estudos aí estão colocando em média que o vírus dura de 2 a 3 dias numa superfície de metal, ele ainda sobrevive. Aí sim, você tem que usar produtos de limpeza para limpar tais superfícies, né? Tais superfícies, tipo maçaneta, teclado de computador, o teu celular. Então, tome sim as ações necessárias. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês 4 simulações que representam realmente a realidade. Por que eu proponho mostrar isso? Porque ou as pessoas não dão importância, como eu disse, ou elas ficam em pânico. Mas quando a gente tem um modelo matemático que é fiel ao que pode acontecer, a grande proposta do vídeo é que praticamente ajude você como se você estivesse vendo o vírus se propagando. Então vamos para a primeira simulação. Primeira simulação, vou entrar aqui agora para mostrar para vocês. A primeira é o seguinte: é uma simulação como se não houvesse nenhum isolamento, ou seja, o vírus entra numa população, aqui o autômato celular vai propor que cada ponto seja uma pessoa, tem 200 pontos, então uma população de 200 pessoas, tá? Então veja que quando a simulação começa,
Uma pessoa está pintada de vermelho, ela está infectada, ela começa a ter contato com as outras e veja que as outras entram em contato com as outras e a progressão é geométrica. E o que você vai vendo? Que a curva de infecção de pessoas que estão infectadas, que é o laranja avermelhado aí, vai aumentando. Então ele aumenta muito drasticamente e a recuperação dessas pessoas, que é a parte rosa, apenas acontece após um surto e um pico muito alto. Que é isso que as autoridades estão pedindo para as pessoas se isolarem e evitar que esse pico aconteça. Então dá para ver nessa figura que as pessoas infectadas foram infectadas num período de tempo, melhor dizendo, muito curto. E aí a gente não tem leito, não existe país do mundo que tenha leito para hospital para toda a população. Não existe, nem nas nações mais desenvolvidas isso não existe. Tá? Então, qual é a proposta que o Ministério da Saúde vem falando e vem aprendendo com os episódios da Itália, da França e da China? Se a gente conseguir fazer com que a propagação dessa epidemia, ou pandemia, melhor dizendo, ela seja mais lenta, a ideia é que dê tempo das pessoas se recuperarem a tempo de liberar os leitos para os próximos doentes. Isso porque nós não temos vacina, não temos ainda um antigripal eficiente. Essa foi a primeira simulação. Eu vou mostrar a segunda. A segunda propõe que parte da população que esteja infectada entre em quarentena. Então, parte da população teria sido já identificada, dos mesmos 200, e você vai ver que eles ficam em isolamento e aos poucos, se uma pessoa escapa do isolamento, ou perdão, da quarentena, ou inadvertidamente as pessoas abrem o período de quarentena antes do tempo, o que acontece? Então vou rodar a simulação aqui para vocês. Vocês vão ver aqui as pessoas isoladas, algumas estão infectadas, outras não. Percebam que primeiro, na parte que está isolada, todo mundo fica contaminado e a partir do momento que uma se escapa, as outras todas que estão ainda em circulação, as pessoas, elas vão ainda ser contaminadas. Veja que a partir do momento que uma delas escapa, propaga o vírus para as outras. Mas a recuperação começa a acontecer um pouquinho antes, mas ainda assim não é um cenário tão ideal, porque o tempo de recuperação ainda vai ser batendo mais ou menos com o pico das contaminações. Então ainda não é um cenário ideal, mas esse cenário aqui foi proposto na China, até porque eles tinham pouquíssima informação, eles tinham que tomar algumas decisões, tomaram essa, mas viram que não foi tão eficiente assim. A outra simulação que eu vou mostrar agora para vocês já é propondo que parte da população, pelo menos 3/4 da população, fiquem em isolamento e o outro 1/4 fique em circulação. Percebam a diferença agora. Você tem aqui 1/4 da população em isolamento, os pontos estão parados, ou 3/4, né? E 1/4 que está em circulação. Perceba que a curva de infectados, né, ela vai aumentando, mas ela vai aumentando num tempo em que não existe um pico, né? Vai até em cima lá do gráfico. Veja que ele não bate com a parte rosa, que é o pessoal que vai se recuperando. Aqui a gente vai chegando num ponto mais ideal, ou um ponto mais próximo do ideal, em que há um pico, porém o pico ele aconteceu num período de tempo mais longo. E vocês vão perceber por esse gráfico que algumas das pessoas se recuperaram, as outras que estão infectadas vão ter a chance de ter um leito para elas. Então é por isso, é porque o sistema de saúde não comporta tudo isso. Isso é em todo hospital, seja rede particular, seja rede pública, etc. E eu vou propor mais um modelo, vou mostrar, né, melhor dizendo, aí sim, 1/8 só da população em movimento e o resto todo em isolamento. Não é uma quarentena, isolamento. Percebam a grande diferença. Aí você vai ter sim uma propagação, mas o período de tempo é maior. Veja que demora para que todos se infectem. E com isso, os rosas também vão aumentando, que são as pessoas que se recuperam. O que aconteceu aqui? A ideia é que menos pessoas sejam infectadas, ou mesmo que sejam os mesmos 200 infectados, o período de tempo é maior. Ou seja, não tivemos uma curva enorme, tão alta quanto aquela que foi mostrada no primeiro modelo. E isso dá tempo suficiente para as pessoas se recuperarem, aqueles que ficaram, aqueles casos mais graves que precisam ser entubados, e aí essas pessoas têm mais chances de se recuperar e ceder o leito para os próximos doentes que vêm depois. Então, gente, acho que além disso, o
Melhor que isso, eu não posso dizer que só desenhando, porque isso aqui é um desenho de uma simulação. Então, a minha mensagem é, por favor, fiquem nas suas casas. Eu não sou médico, eu sou engenheiro, eu sou da área de exatas, e o que a gente viu aqui são modelos de probabilidade de infecção, né, pelo coronavírus, de ser infectado pelo coronavírus. Então, a medicina se faz uso da probabilidade justamente para que essa arma estatística é justamente para ajudar a população. Então, se você não está levando a sério que esse coronavírus é perigoso, é melhor você mudar suas ideias e sim, leve a sério. Se você é idoso, não saia de casa para nada. Procure alguém mais jovem para ir ao supermercado para você, comprar o que você precisa e voltar para casa. Não saia. Realmente não. Os idosos são altamente atingidos por isso. Tem aqui alguns estados do Brasil que estão com a capacidade já crítica e a grande maioria são idosos. As mortes que foram confirmadas até agora são todas de idosos. Então, gente, se você tem seu pai, a sua mãe, a sua avó, muito cuidado. Você que é mais jovem pode pegar o vírus, nem desenvolver sintoma, mas você vai ser um agente transmissor para pelo menos 4 pessoas, ou de 2 a 4. E nessa você pode transmitir isso para um ente querido que é idoso. Crianças também entram nessa mesma situação, nesse mesmo cenário. Elas também funcionam como altos agentes transmissores. Provavelmente não vão desenvolver o sintoma. O sintoma é de um resfriado. Então, tem aqueles que entram na internet e dizem que não é nada, isso é só um resfriado. Não, é perigoso sim. Toda doença que não tem vacina é perigosa. É perigosa e principalmente quando não é conhecida, que é o caso desse coronavírus. Coronavírus, já existe essa classificação. Esse em específico ainda não foi diagnosticado uma vacina para ele propriamente. Então, gente, meu recado é, façam o isolamento, todos vocês que puderem, levem isso a sério, por favor. Se você não está levando a sério, leve. Se você pode trabalhar de casa, ótimo. Se você não pode, leva um álcool gel contigo, mas para quebra-galho. Pegou lá naquele, né, onde você segura ali no ônibus, maçaneta de porta de carro, de escritório, todos os lugares. Mas, gente, água e sabão, lavando as mãos direito, já é suficiente. Não precisa ter essa corrida, essa coisa louca para correr nos mercados, para comprar papel higiênico, para comprar álcool gel, etc. Lavando a sua mão de forma adequada e tomando cuidado para não tocar nos olhos, nariz, etc. Sabe, e não ficar próximo de pessoas cuja saliva, no falar da gente, a gente pode soltar gotículas e atingir outras pessoas se nós estivermos infectados e vice-versa. Vai ter um tempo que a gente não vai poder cumprimentar, beijinho, etc., que a gente brasileiro, a gente gosta, vai ter esse tempo, mas é só assim que a gente vai combater e a gente chega nesse último cenário da simulação. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que esse vídeo ajude a clarificar algumas coisas para você. E Deus está conosco, vamos passar por essa, vamos sair vencedores. Mas tem a parte que nós temos que fazer. E a parte agora é sim o isolamento. Passem bem, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.